pessoal, tudo bem? Eu sou o Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Promessa é dívida. Eu falei no final do ano que a gente iria começar a retomar as nossas gravações online aqui do Jefa Sorocaba, na gravação que eu fiz com a Celina Sobral. Então, promessa é dívida e hoje nós estamos aqui retomando as nossas atividades online, além das atividades presenciais que continuam normalmente no nosso Centro Espírita, toda quinta-feira, com as palestras públicas a partir das 7 horas da noite, e no primeiro e terceiro domingo do mês, o nosso trabalho de assistência espiritual aos animais. E pelo menos uma vez por mês a gente vai tentar fazer aqui as nossas lives, né, com convidados que não são aqui de Sorocaba, que não, às vezes não têm condições de estar aqui direto com a gente. Então hoje, retomando aí, cumprindo a promessa que eu fiz no final do ano, tá vendo? Toda promessa de final de ano, ela precisa ser cumprida de alguma forma e a gente está cumprindo aqui hoje. Mas antes da gente colocar aqui a nossa convidada, né, da nossa palestra especial de hoje, vamos fazer a nossa prece de abertura. Agradecendo a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus e aos nossos amigos espirituais, para que estejam conosco em mais esta oportunidade de estudo, de aprendizado da doutrina espírita, e que seja, Senhor, uma oportunidade valiosíssima para todos nós, de reflexões e, principalmente, colocarmos em prática tudo aquilo que discutimos aqui hoje. Que assim seja, Senhor, graças a Deus e graças a Jesus. E nada melhor do que cumprir uma promessa com quem eu fiz a promessa. Então, por isso, nós estamos aqui com a minha amiga Celina Sobral, comunicadora da Rede Boa Nova de Rádio, da TV Mundo Maior, e que gentilmente atendeu o nosso convite para fazermos essa gravação aqui hoje. Celina, muitíssimo obrigado por você estar aqui hoje e cumprindo a promessa de ano novo, né? Seja bem-vindo aqui ao Jeff. Oh, meu querido, gratidão imensa, que bom, que honra estar aqui com você mais uma vez, com vocês todos, né? Que os nossos ouvintes, telespectadores, internautas sejam muito agraciados com carinho, com luz, com bênçãos da espiritualidade amiga e que possamos fazer um trabalho promissor, útil aqui, não só para a gente, como para todos que estão ligados a nós. Gratidão pelo convite, realmente é uma honra para mim. Bom, eu que tenho que agradecer. A Celina é uma pessoa extremamente ocupada. Vocês não fazem ideia o quanto é difícil arrumar um horário na agenda concorridíssima dela, né? Não só aqui em São Paulo, em outros estados, né? A Celina percorre vários lugares aí fazendo palestras. Bom, Celina, o que a gente vai falar aqui hoje, né? Uma palestra especial que a gente está começando, né, a retomar aqui as nossas atividades. A gente fez muito isso durante a pandemia, né? Foi um período importantíssimo para nós aqui do Jefa Sorocaba, em que as casas espíritas estavam fechadas, a Rádio Boa Nova, né, teve um trabalho muito importante de divulgação da doutrina espírita nesse período. Graças a Deus não estamos vivendo mais essa situação, mas tem muita gente que ainda assiste, né, as nossas atividades online. Nós gravamos, por exemplo, todas as palestras de quinta-feira e de domingo lá no nosso centro e depois exibimos online, e agora a gente está aqui para fazer essa palestra, né, esse bate-papo especial aqui. Então, do que a gente vai falar aqui hoje, Celina, para todo mundo que está nos acompanhando aqui hoje? Então, eu sugiro que a gente traga o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, no seu capítulo 20, Trabalhadores de Última Hora, e o item 4 fala da missão dos espíritas. Eu acho que seria uma boa reflexão. O que você acha? Ótima reflexão, principalmente, Celina, para os nossos companheirinhos espíritas, que, por exemplo, né, deixam de lado muitas coisas importantes dentro, né, da casa espírita para fazer outras que consideram talvez mais importantes. Vou dar dois exemplos aqui que acho que é de muita reflexão. Final de ano, Natal e final de ano, a maioria das casas espíritas fecham nesse período. Pelo menos aqui em Sorocaba, a maioria fechou. O Jefa Sorocaba esteve aberto, tanto no dia 25 de dezembro como no dia 1º de janeiro. Estamos aí às vésperas do Carnaval, outra data festiva, né, que muita gente gosta de aproveitar, gosta de viajar. Já soube que algumas casas espíritas vão fechar suas portas no Carnaval com a justificativa de que as energias são muito densas, então é melhor deixar a casa fechada, né, porque não é bom ter trabalho nessa época de Carnaval. Eu acho que a nossa missão enquanto espírita, Celina, é de proporcionar às pessoas o consolo, o alívio das dores morais, das dores espirituais. E tanto na época de Natal e final de ano como no Carnaval, tem muitas pessoas precisando, não só encarnados, como os desencarnados também.
E outra coisa, essa justificativa agora no carnaval, de que as energias são densas, então é melhor fechar a casa espírita. Então a gente não confia na força espiritual, na força dos nossos amigos espirituais, na força de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre. Ué, essas energias densas, que a gente sabe que realmente existe, realmente é um clima, né, espiritualmente falando, muito complicado, mas a força de Deus e de Jesus, elas não se sobrepõem a essas energias densas? Eu acho importantíssimo o que você está trazendo, Will, porque poucas casas realmente abrem em final de ano, início de ano, e eu acho uma necessidade, porque outras religiões, não querendo apontar nem fazer comparações, fazem inclusive os seus encontros de virada de ano dentro da igreja, fazem, né, a situação do. Lógico, o Espiritismo tem essa missão, como você falou, do consolo, do amparo, do auxílio, mas precisa ser realmente vivenciado. Quando esse item 4 fala ide e pregai, é justamente na atitude, na ação. Porque quando a gente fala quando a gente faz uma prece, quando a gente traz para o coração, para os nossos pedidos, para os nossos agradecimentos, uma oração, tem a palavra ação, que precisa ser realizada. E no carnaval, então, eu acho até necessário os centros espíritas estarem ali em prece, recebendo muitos que às vezes estão não só desequilibrados, como necessitados do amparo, do aconchego espiritual, porque se a casa espírita é um pronto-socorro, é justamente nesses momentos que muitos estão sozinhos, muitos estão se sentindo solitários, que são capazes até de atitudes, de formas de viver aí com sofrimento, com dor e até fazerem situações não pensadas racionalmente, que a casa espírita precisa aconchegar e fazer o seu papel. E justamente não é só abrir as portas, porque a casa espírita é parede, mas os seres encarnados e desencarnados, como você falou, ali estendendo as suas mãos, como Emmanuel fala muito, né? Mãos estendidas, está lá na Fonte Viva, se eu não me engano, no capítulo 174, que fala de muitos que precisam e pedem, como se cita também o cego de Jericó e outros que foram atrás de Jesus. E Jesus pergunta: o que queres que eu faça? Porque não sabe se cada um está pronto para ver a luz, para receber o conhecimento, para receber a cura. Então, nós, como espíritas, precisamos, pelo menos devagarinho, né, Will, irmos tentando vivenciar as entrelinhas do Evangelho. Que é fácil? Claro que não é. É de uma hora para outra? Não é. Mas a gente precisa devagarinho e tendo a vontade firme de mudar, de querer auxiliar, porque daqui a pouco a gente já vai estar fazendo naturalmente. De início, talvez seja um pouco forçado, seja um pouco cansativo demais, mas depois a gente vai ver que a gente tem essa necessidade, porque sabemos que fazendo para o outro, a gente está fazendo para nós mesmos. Então, quando a gente acalenta um coração, quando dá um abraço, dá um olho no olho de alguém que está precisando de dizer, ó, você é importante, você está aqui, né, com a presença existencial e tem pessoas que te valorizam, isso aí muda completamente a cabeça, o pensamento e a atitude de certas pessoas. Então, muito bom que você está colocando nessa importância do servir e de sermos espíritas dentro da casa espírita e, lógico, na nossa vivência do dia a dia. Porque é muito fácil, né, Celina, a gente ficar com aquele discurso moralista, né? Não, carnaval, né, a gente tem que se resguardar, né, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. A gente sabe que a doutrina espírita não proíbe absolutamente nada, mas nos recomenda algumas situações, né, recomenda a gente se resguardar de algumas situações para evitar, por exemplo, processos obsessivos que a gente sabe que, infelizmente, nenhum de nós está livre disso. Nenhum de nós. Ah, mas eu vou no centro, eu sou palestrante, eu faço programa na Rádio Boa Nova, eu sou presidente do centro. Ninguém está livre disso. Todos nós estamos suscetíveis a isso. E se não atingirem diretamente cada um de nós, pode atingir alguém que está próximo, alguém que de repente esteja vulnerável, algum familiar, algum amigo próximo, alguém da própria casa espírita, né, do nosso ambiente de trabalho, enfim. Então a gente tem que se resguardar de algumas coisas. A gente sabe que o ambiente de carnaval, espiritualmente falando, ele não é dos melhores, né? Claro que há exceções, né? Ah, mas um baile de criança, né? Uma matinê de criança.
Claro que aí não é um ambiente promíscuo, não é um ambiente de farra, é um ambiente de alegria, porque o carnaval ele deveria ser uma festa de alegria. Só que as pessoas abusam e reabusam e fazem todo tipo de estrepulia e até, né, eu fiz uma palestra recentemente sobre isso, sobre o carnaval, né, e puxando a história do carnaval, diz lá que lá na Idade Média, né, isso já vem, né, de priscas eras, como diriam os mais antigos, que pelo menos uma vez por ano é lícito a gente fazer o que quiser, a gente, né, abusar e abusar de todo tipo de coisa porque está permitido. Só que nós sabemos, o próprio Emmanuel nos alerta, que às vezes um ato impensado durante uma vida levam-se muitos e muitos anos para serem corrigidos e às vezes mais de uma vida. Então nós espíritas sabemos disso, sabemos dessa questão espiritual, dessa questão energética, então a gente não pode dizer que não sabia. A gente não pode dizer, ah não, mas está permitido, então eu vou fazer. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, como diria Paulo de Tarso. E nós que trabalhamos numa casa espírita, né, acho que temos uma responsabilidade um pouquinho maior. Um frequentador, alguém que vai de vez em quando, né, que não tem responsabilidade, mas que às vezes não sabe ou não estudou a respeito disso, digamos que é aceitável. Agora, um trabalhador espírita, alguém que está militando no meio espírita, que está ali para servir, porque nós, trabalhadores espíritas, estamos ali para servir, que sabemos de tudo isso e ainda assim, usando o nosso livre-arbítrio, a gente vai em busca desse tipo de energia, eu entendo que nós somos duplamente culpados nesse sentido, porque nós sabíamos e fomos atrás. E aí depois a gente não pode reclamar, né, Celina? A gente não está falando aqui que a pessoa é proibida, que não pode fazer isso, que não pode fazer aquilo. Não, que fique bem claro que não é isso que eu e o Wilson queremos colocar aqui. Nós queremos a reflexão em cima do conhecimento que alguns já têm, e o responder em cima daquilo, porque a gente não pode mais alegar ignorância sobre, né, certas responsabilidades das nossas escolhas, que podem sim, como o Wilson falou, nos levar a perder, de repente, uma encarnação inteira. É como realmente Emmanuel fala, às vezes por um minutinho, um segundo, a gente pode trazer, né, buscar para os nossos acertos de conta e a nossa caminhada evolutiva, muito sofrimento, muita dor. Então, que a gente pense direitinho, olha, estamos tendo a oportunidade de auxílio, de servir, de estender a mão para um, para outro, de fazer diferente alguma coisa que de repente a gente está fazendo até mesmo dentro de casa, independente do auxílio na casa espírita, mas e a nossa vida no dia a dia? E o nosso cotidiano? Como é que estamos falando, pensando, agindo em relação àqueles que de repente ainda não têm o conhecimento, que, né, uns já têm e que querem aproveitar de alguma forma do que a gente já consegue vivenciar ou falar, ou como a gente está falando, tentando, né? Então, é importante a gente não perder a oportunidade, porque a gente vê que cada dia o tempo parece que está passando mais depressa. Não sei se cada vez, a gente conversa até com crianças, eles estão achando o tempo passar depressa. Eu não sei se cada vez a gente está mais ocupado, aparecendo mais coisa para a gente fazer, ou se realmente tem aí, né, umas frações de segunda fazendo a diferença de uma época anterior, que a gente estava aqui já nesse planeta, e a gente vê que está realmente tudo muito rápido. Então, é refletir, será que estamos aproveitando do melhor momento? Será que estamos tentando realmente fazer o nosso melhor para merecermos um passo a mais naquela caminhada evolutiva que a gente está esperando aí para um planeta melhor e para um mundo melhor, e diminuir essas dores, essas guerras, até mesmo internas, porque a gente vê que hoje as guerras são mais na parte mental, emocional, né, espiritual, do que até o que a gente está vendo, que a gente acha que é um absurdo, e é, logicamente, mas perante o universo, perante Deus, ele sabe de tudo. Então, para que a gente evite essas guerras físicas, materiais, a gente precisa estar bem interiormente. Porque, né, a nossa cabeça é tudo, o pensamento não é tudo. Não é através do pensamento que os espíritos nos influenciam para o bem ou para o mal, aí cabe o nosso livre-arbítrio escolher. Pois é, nosso livre-arbítrio ele é sagrado. Você falou que o tempo está passando depressa. A única coisa que não passa depressa é o mês de janeiro. Como demora Ah, para mas para passar. mim passou, viu? Então, falo por mim. Está Lá, passando, está no, no nosso, lá finalzinho. no meu trabalho a gente recebe o salário de janeiro mais ou menos no dia 20 de dezembro.
Então Oh, você, meu Deus. então você tem 40 dias até esperar o outro salário. Como demora o mês de janeiro. Mas realmente, está passando muito rápido. E enquanto você estava falando, eu lembrei de um trecho do filme do Divaldo Pereira Franco, Mensageiro da Paz. Acho que é Mensageiro da Paz o nome do filme do Divaldo. Em que tem uma sessão mediúnica ali em que ele está participando e que tem ali um espírito que está se manifestando e tem ali um doutrinador e tenta, né? E tenta auxiliar aquele espírito. E o espírito vira para ele e fala: o que você está fazendo aqui? Lave sua boca para falar comigo, né? Você faz isso e começa a enumerar uma série de coisas que aquele doutrinador faz fora da casa espírita e estava ali jogando aquela lição de moral para aquele espírito. Então, lógico, é uma situação atípica, né? Não é, a gente não vê isso com tanta frequência, mas acho que o mais importante dessa mensagem, né? Dessa cena que a gente vê no filme, né, Celina, é a consciência de cada um perante os seus atos. Ah, mas passou o carnaval, né? Beleza, no carnaval eu vou me resguardar, mas depois no restante do ano a pessoa mente, a pessoa não perdoa, a pessoa engana os outros, quer tirar vantagem de alguém, enfim, comete vários outros abusos que também geram, né, uma energia negativa, também geram uma atmosfera psíquica extremamente ruim. E aí muitas vezes essa pessoa vai para a casa espírita para trabalhar, tentando, né, ajudar o próximo, só que essa pessoa não está ajudando a si mesma, né? E é muito comum também, né, Celina, a gente vê companheiros espíritas que se recusam, por exemplo, a passar num atendimento fraterno, a admitir que estão num momento, né, de mais fragilidade e que eles precisam passar por algum tipo de ajuda, de tratamento. E aí entra o nosso orgulho, a nossa vaidade, porque a gente se acha acima de todo mundo e a gente acha que a gente não precisa de ajuda, a gente acha que não precisa, de alguma forma, ser ajudado também, né, Celina? Acho que é importante esse recado também para as pessoas que estão nos ouvindo, principalmente quem trabalha no meio espírita. Nossa, você está muito intuído hoje. Demais. Sempre está, mas está um pouquinho mais hoje, viu? Realmente, os trabalhadores, se nós estamos falando dos trabalhadores de última hora, que somos nós, né, já perdemos muita oportunidade, a gente precisa tirar um pouquinho, o mínimo que seja do orgulho, porque não é de uma hora para outra que a gente vai se limpar de todo orgulho, e nem estamos tendo essa pretensão em relação a nós, nem a ninguém que esteja conosco, mas o trabalhador precisa muito de cuidados, de tratamento, sim, e por que essa besteira de dizer, não, não vou porque eu sou trabalhador, não preciso? Todos nós precisamos. Não é, Will? Todos nós estamos em aprendizado, ainda somos discípulos. Senão a gente não estava aqui estudando, procurando aprender uma coisa ou outra, a gente já seria um missionário. E não somos. Estamos juntos no mesmo barco, querendo sim nos melhorarmos e melhorar aqueles que estão no nosso lado, auxiliando de alguma forma, mesmo que às vezes a gente não consiga. Então não tem nada de mais a gente se apresentar na casa espírita. Isso daí eles exigem para a gente lá no Centro Espírita Nosso Lar, Casa André Luiz, que os trabalhadores façam pelo menos uma vez por ano tratamento de passe, né? Passe no plantão de orientação, na conversa fraterna, porque às vezes a gente acha que não precisa, mas até mesmo quem nos acompanha espiritualmente, se a gente está recebendo um passe, se a gente está recebendo um tratamento, eles também recebem. Não é? Então, tem certas coisas que a gente precisa respirar fundo, pensar melhor e dizer, olha, isso daí está sendo orgulho meu, está sendo, né, uma situação de ego lá em cima, para mostrar que a gente é melhor do que o outro, e não é. Muito pelo contrário, né? Está aí a mediunidade dentro de Kardec falando que os médios, principalmente os ostensivos, lógico, médios todos nós somos, porque estamos aqui ainda medianeiros, é uma função orgânica a mediunidade, mas os médios ostensivos são seres que precisam muito de ajuste perante várias situações da vida e quanto ao outro, por isso que vem a mediunidade de certas formas, para que a gente possa realmente ser útil e auxiliar a nós e ao outro. Então, por quê? Porque somos trabalhadores de casa espírita, não podemos fazer um tratamento espiritual? Devemos. Muito bem lembrado. Isso daí também é missão do Espírito. Está tudo dentro desse ide e pregai, porque não é só falar, não é só levar a palavra. A gente precisa vivenciar. Né? Tem aquela frase que diz, ó, muitas vezes seremos o único evangelho que alguém vai ler. Então, é devagarinho mesmo, lógico que não é todo o evangelho,
né? Quando foi perguntado para Chico sobre novidade espiritual, ele falou que a novidade era o Evangelho, que só deixaria de ser novidade quando todos estivessem vivenciando e praticando todinho o Evangelho. E não vai ser no planeta de provas e expiações que vamos fazer isso, né? Eu ainda vai longe essa Vai, universidade do Espírito. vai muito longe. Queria uma opinião sua, que uma vez me perguntaram a respeito. Eu tenho a minha opinião, mas queria ver se a sua opinião é igual à minha e se a minha opinião está condizente, né, com aquilo que eu penso. Uma pessoa me perguntou: você acha válido uma pessoa fazer, um trabalhador espírita, fazer o tratamento na própria casa espírita ou procurar uma outra casa coirmã, que talvez as pessoas não conheçam, né, aquele trabalhador, não sabem das suas angústias, das suas aflições, enfim. Por que a pessoa me perguntou isso? Porque se você fizer o tratamento na própria casa espírita, você vai ter que passar, você vai ter que conversar com alguém que é da própria casa e que muitas vezes conhece você, né, fora dali, enfim. E aí ela acaba, né, vai acabar se autossugestionando e talvez não seja um tratamento eficaz. E se você procurar uma casa que ninguém te conhece ou que não seja a sua casa de origem, ali vai ser um tratamento, digamos, mais neutro, um tratamento isento, né, de opiniões. Eu queria saber a sua opinião a respeito disso, se você acha melhor fazer o tratamento na própria casa que a pessoa trabalha ou procurar uma casa co-irmã para não correr nenhum tipo de risco assim no sentido de a pessoa já sabe que eu tenho, ou a própria pessoa de repente pode se sentir constrangida de se abrir com uma pessoa da própria casa, né? De repente às vezes o problema é com alguém da casa, às vezes o problema é muito peculiar, né? Muito particular e ela não quer que outras pessoas da casa saibam. Eu queria saber a sua opinião a respeito, Celina. Uhum. Olha só, Will, o que a gente. Tá tudo bem o som, hein? O que a gente leva em consideração num trabalho de conversa fraterna, né, atendimento ali no plantão de orientação, é que ali seja como se fosse um tratamento médico, psicológico, psiquiátrico, que o que está ali morre ali. Então, o certo seria dentro da. Porque se você está dentro de uma casa que você confia, que você sabe que o trabalho é sério, você sabe que você vai ser ajudado e socorrido ali. Mas isso não quer dizer que a pessoa, né, se sentindo melhor ou na necessidade, ou até na condição. Eu já tive tempo que eu estava fora de São Paulo, que se eu quisesse fazer tratamento, eu tinha que procurar uma das casas que eu estava palestrando, né, ou atuando para fazer meu tratamento de passe. E já aconteceu isso, de eu fazer tratamento de passe fora do Centro Espírita Nosso Lar, Casa André Luiz. Mas a maioria das vezes eu fiz lá mesmo, né? E esse ano provavelmente eu vou fazer lá também. Mas não é uma coisa que, olha, o certo ou errado. Depende da condição. De repente, se a pessoa está ali, que num trabalho que se diz que seja ali confidencial, e acha que não pode, né, confiar ou se sentir tão à vontade, que faça em outro lugar. Sim, não é proibido, a espiritualidade está ali. Jesus, o governador do nosso orbe, está com a gente em qualquer lugar. Deus está dentro de cada um de nós, somos partículas divinas. E os espíritos de luz estão prontos a ajudar e sabem entender cada um. Não, olha, deveria fazer na casa onde tem confiança, onde estudou, onde trabalha, sim, mas não está se sentindo tão bem, ou não quer, ou não pode, como de repente pode estar em outra situação. Então, o importante é que faça pelo menos uma vez por ano, viu, eu? Né? Tudo bem, não deu, então faz logo no início do outro, não deu naquele ano todo, mas é importante até dessa limpeza meio que energética, meio que, né, fluídica, que a gente está no corpo material, então a gente capta assim, ainda mais os trabalhadores espíritas, eles são muito atacados espiritualmente, não é? A gente sabe disso. Então é importante que se receba assim o passe até mesmo por humildade, até mesmo por reconhecer a necessidade desse auxílio espiritual, porque da forma que também se dá o auxílio espiritual tarefeiro, o trabalhador da casa espírita, certíssimo ele receber também em troca esse auxílio, porque é um pronto-socorro, todas as casas espíritas. E aí a gente falando aí do Jepa, os animaizinhos, olha a importância dos animaizinhos, pelo menos uma vez por ano, nossos irmãos animais receberem um passe, sim, receberem o tratamento. É o primeiro e o terceiro domingo de cada mês que vocês fazem aí, né? Olha a Isso. importância.
né? Se não conseguir, aí faz da forma, né? Conversa com o presidente da casa, conversa com os trabalhadores para ver, porque eles estão ali também sujeitos à energia, eles estão sujeitos a tratamentos, porque de qualquer jeito estão no corpo físico também, né? Pode pegar algum tipo de doença, de tratamento necessário através do espiritismo, porque são serezinhos que têm, sim, suas almas, que têm suas necessidades, que têm os seus já conhecimentos dentro da evolução de cada um, mas é uma caminhada que precisa também, se está com o seu tutor, precisa depender dele para ter esse auxílio, né? Porque muitos, você sabe que o cãozinho da minha sogra, ele ia sozinho, não só no banho, como atravessava e ia na casa. Não, você não tem noção. Quando ela me contou isso, eu falei, mentira, faz um tempo atrás, né? Hoje ela já está com problemas já de saúde e tal, tudo. Mas ele atravessava, ele ia não só tomar o baninho, voltava com o lacinho lá, como ia no centro espírita, lá pertinho da casa dela, onde ela estava acostumada a ir na época. Mas não é isso, aí é raridade. Então, os nossos irmãos animais não vão sozinhos na casa espírita. Isso aí realmente foi, né? Ele já até passou para o outro lado, já deve ter encarnado de novo também. Mas então é necessário, é interessante que o tutor leve e cuide e pense também que ele pode se sentir melhor, mais fortalecido, né? Você falou desse exemplo aí, a gente tem um Acho que eu já exemplo. tinha te falado, né? Que ele atravessava a rua e ia. Tem um Acho que eu exemplo já tinha aqui falado. na rua do centro, aqui do nosso centro. O Max, a tutora dele levou ele uma, duas vezes, depois ela não foi mais. E toda vez que ele vê a gente chegando com o carro, ele vai, ele atravessa a rua, entra no centro, fica ali, faz a vistoria dele, fica um, 2 minutinhos. E o mais curioso é que toda vez que ele vai lá, ele entra na sala de passe. A gente ainda não Olha, começou o trabalho, a gente está chegando no centro, tá abrindo o centro, né, para começar o trabalho. E ele vai lá, seja de quinta-feira, quando a gente tem o trabalho que é voltado aos humanos, seja no domingo, que é o trabalho voltado aos animais. Mas realmente é uma raridade, é uma exceção. E teve um caso recente, em 2020, final de 2025, tava um dia chuvoso e o pessoal estava um pouco mais aglomerado dentro do salão. Entrou uma gatinha no salão naquele horário que ela entrou, só tinha cachorro. Ela entrou, andou pelo salão ali com a maior tranquilidade do mundo, como se não houvesse amanhã. Eu tava bem na porta, assim, eu vi ela entrando assim, depois eu descobri que ela mora umas 2 casas para cima do centro. Ela entrou, foi até a cozinha, voltou e os cachorros só olhando para ela, tipo, o que você tá fazendo aqui, né? Mas ninguém latiu. O mais curioso foi ninguém, nenhum cachorro latiu por conta da gatinha que tava ali. E aí depois a gente descobriu que ela, né, era da vizinha ali, né, 2 casas para cima, e tal. Mas ela foi ali, voltou, voltou umas 2 vezes. Mas realmente é uma raridade, a gente sabe que não é isso. A Ivani, né, minha amiga Ivani Lima, da Rádio Boa Nova também já contou um caso, né, lá do Centro Espírita que ela frequentava, que tinha um cachorro lá que ia também sozinho. Mas realmente não é comum, né, a gente sabe que isso não é comum. Aproveitando esse gancho, Celina, falando sobre a missão dos espíritas, a gente sabe que Jesus nos orientou, né, nos deixou, entre outras coisas, né, nos recomendou para amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. E nós sabemos muito mais do que qualquer outro cristão que o nosso próximo isso se estende a todas as criaturas de Deus. Então esse próximo, ele também é um animalzinho, ele também é um ser da criação. E a gente sabe que muitos companheiros espíritas ainda, né, têm suas restrições, ainda têm as suas diferenças, né, de olhar em relação ao trabalho espiritual dos animais. Né? Recentemente, né, uma entidade aí do meio espírita publicou algumas bobagens aí falando que o trabalho dos animais não recomendava o trabalho voltado aos animais para as casas espíritas, né, por uma série de motivos infundados, né, inclusive a gente já até falou bastante aqui no Jeff a respeito disso. Mas assim, independente de opiniões, e porque isso é uma opinião, né, não está faltando com a caridade, né, independente de você gostar ou não de animal, independente de você ainda, alguns espíritas ainda acreditarem que animal não tem alma, que animal não pode tomar passe, não é uma falta de caridade, não é talvez uma falta de amor ao próximo de uma pessoa que se diz espírita se negar a receber, por exemplo, um animalzinho no centro, ou mais ainda, desdenhar da dor de alguém que perdeu um animalzinho,
Porque nós recebemos vários relatos na nossa casa de pessoas que frequentam outros centros espíritas e às vezes quando o animalzinho está doente ou quando o animalzinho desencarnou, né, às vezes vai lá comentar com alguém da casa, puxa, meu animalzinho desencarnou, eu tô triste e tal. Ah, mas você está triste por causa de um cachorro, por causa de um gato? Cadê a caridade dos nossos irmãos espíritas, Celina? Nossa, devolver para Deus um animalzinho é uma dor muito grande. Eu acho que só quem fala que né, desdenha o sentimento de outro é porque nunca passou por isso. E mesmo que nunca passou por isso, entra aí realmente o lado de caridade, o lado de ser humano. Não precisa nem ser espírita, não precisa nem ser tal religião. Porque é um sentimento, é uma dor tamanha. Eu sofri muito quando né, eu tinha a menina, que se chamava Menina, e ela depois, quando voltou para casa da minha mãe, foi atravessar a rua e foi atropelada. Nossa, é alguma coisa que a gente não sabe, é um ser da família. A gente sabe disso. E eu ia até te falar, por que será que tão poucas casas espíritas não tiram pelo menos um dia na semana? Não estou dizendo que precisa ser direto, né, para que tratasse os animais, porque cada vez mais a gente percebe que as famílias estão com os animaizinhos. Muitos não querem nem ter filhos, não estou dizendo que isso seja certo ou errado, cada um tem as suas escolhas, mas tem muitos mais animaizinhos hoje em dia. A gente vê que tem muitos sendo adotados também, tanto gatinhos, né, como cachorrinhos, mas por que não a Casa Espírita tirar um meio período, ou tal dia, tal horinha, é o tratamento, quem quiser pode trazer. Lógico, tem algumas, mas eu ainda acho muito pouco, né? Porque tem muitas pessoas que a família, depois do aposentado, ou então depois que também perdeu um marido ou um filho. Tem muitas pessoas aqui mesmo no prédio onde eu resido que se separaram do marido e estão com animaizinhos. E estão vivendo bem, estão felizes. Outros que realmente devolveram para Deus filhos e adotam animaizinhos. E tá sendo... Quer dizer, é a família. Não é? O meu filho mesmo, em Ribeirão Preto, ele tem os cachorrinhos dele, os meus netinhos estão crescendo junto com os animaizinhos, eles encostam, brincam como irmãos, sabe? Fala, o seu irmão, a sua irmã. Então, eu não entendo por quê, né? Eu acho que talvez seja um costume antigo, não sei, mas eu acredito que com o tempo, devagarinho vai mudar alguma coisa, porque está muito visto, inclusive a proteção em relação aos animais. Antigamente, uma das formas que eu vejo, Will, de que mudou as coisas um pouquinho do passado, é que antigamente se fazia o que quisesse de maltratos para os animais e não acontecia nada. Hoje, muito mais, não é? É processado, vai preso alguém em relação a maltratar algum desses nossos irmãos, do que até mesmo em outras situações. Então, isso daí é um progresso. Mas como as coisas são lentas em relação à mudança em progresso de virtude, no progresso espiritual, não é tão rápido que nem a tecnologia, que nem a gente em relação falando do tempo, mas eu acredito que vá alguma coisa acontecer nesse sentido, porque são dores tamanhas. A gente recebe muito, né, mensagens lá na rádio, uma pessoa que estava com um tempão com o seu cachorrinho e vai embora e fica completamente perdida. A casa espírita não é para consolo, a casa espírita não é para o abraço, para o auxílio. Então, por que não, né? Pois é, eu estou falando isso, não estou legislando em causa própria aqui, até porque acima de ter o trabalho em relação aos animais, nós somos uma casa espírita que recebemos seres humanos, né? E os seres humanos eles precisam também de acolhimento fraterno, de carinho, de amor. Claro, nós temos essa particularidade, essa peculiaridade de ter esse trabalho voltado aos animais. Só que assim, infelizmente, como você falou, a maioria das casas não quer saber do assunto, não trata do assunto, e a gente sabe que falar sobre a questão espiritual dos animais está sim relacionado à doutrina espírita e o, Só livre espiriti, médio. né, e o espiritismo ele tem um viés que é a parte científica e hoje a ciência já comprova uma série de coisas que muitos companheiros espíritas contestam. Por exemplo, o animal é inteligente? Sim. Animal tem sua capacidade de sentir dor? Sim. Então, se sente dor. Se é inteligente, tem espírito, por que a gente não deve protegê-los? Você falou que hoje existe muito mais o olhar voltado à proteção animal. Esses dias, hoje, estava vendo aqui de um caso de Florianópolis, do cachorrinho Orelha, que foi espancado por dois adolescentes numa praia de Florianópolis. Né, ele era um cachorro comunitário, né, um cachorro de rua, mas que era cuidado pelas pessoas. E as pessoas estão agora
fazendo abaixo-assinados, estamos postando um monte de coisa na internet para que seja feita a justiça em relação a esse cachorrinho. Como aconteceu aquele caso de Osasco, né, do cachorrinho de um hipermercado, né, que até virou um símbolo, né, da luta pela causa animal. Então, felizmente, algumas coisas estão acontecendo que não aconteciam no passado. A gente sabe que as leis ainda são muito brandas, seja para humanos, seja para uma violência em relação aos animais, mas pelo menos as pessoas estão se preocupando, o que já mostra um pouquinho de evolução em relação a essa parte. E é isso que me pega, Celina. Se as pessoas hoje, se a sociedade hoje, de uma forma geral, já tem esse olhar diferenciado para os animais, que não se tinha há 20, 30 anos. Mas a maioria das casas espíritas, a maioria dos companheiros espíritas, ainda estão com o pensamento no passado. De não acolher um animal, de não acolher um ser humano, que eu, como eu falei, que às vezes vai buscar uma ajuda no atendimento fraterno, porque perdeu o seu filho de 4 patas. E aí muitas pessoas desdenham daquela dor, olham com um olhar assim, tipo, né, você está chorando por causa disso. A gente recebe muitos relatos nesse sentido na nossa casa, porque a nossa casa tem esse viés. Então, eu acho que fica aqui o nosso alerta, o nosso pedido, enfim, para todo mundo que se diz espírita, seja frequentador, seja trabalhador, principalmente quem é trabalhador de uma casa espírita, que tenha mais compaixão, que seja verdadeiramente espírita, que seja verdadeiramente cristão, ou seja, que acolha a todos aqueles que precisam de ajuda, sejam humanos, sejam animais, sejam espíritos desencarnados em qualquer condição que seja, porque se nós estamos ali para trabalhar, a gente não tem que escolher serviço, né, Celina? Sim, sim. E outra coisa, jamais desdenhar o sentimento de sofrimento de que seja lá quem for, porque todo mundo tem sua história de vida, todo mundo tem o seu jeito de ser, que a gente não conhece tudo nem todos. E se somos trabalhadores da casa espírita, somos trabalhadores espíritas, isso vem oportunidades para que a gente sirva, para que a gente trabalhe de várias formas e de várias ocasiões. Então, não é porque, de repente, a pessoa não tem, ou de repente não tem condição, ou de repente nunca teve, que vá dizer que o outro não pode, ou que o outro não deve sentir nada, ou não deve fazer nada. Eu acredito que todos que têm, sim, qualquer tipo de animalzinho, deveriam procurar casas que têm esse tratamento abençoado que vocês fazem aí, para que sejam tratados também, igualmente os tutores, igualmente os familiares, porque são seres da família. Você viu, saiu em uma reportagem, não me lembro qual canal da TV, que eles têm como bichinho de estimação um urubu. E não é que o urubu sentia tudo, vai até tal lugar e volta e conversa com o tutor dele, entende tudo. Quer dizer, assim como a gente está evoluindo, os animais também evoluem. Eles têm. Não adianta dizer para a gente que um cachorrinho não tem sentimento, que um animal não tem sentimento. A gente sabe que tem. Eles falam com a gente com olhar, né? Eu já passei por essas situações. Eles falam com olhar. E nem é bom a gente falar muito porque emociona a gente, né? Porque a gente lembra dos que já foram embora, mas que têm sentimento, que estão evoluindo e que são filhos de Deus e que têm alma e que têm entendimento, tem sim, a gente sabe, e o tempo cada vez mais está provando isso. É verdade. Meu pai recentemente perdeu um cachorro, até, né, desencarnou nos braços dele, né? Enfim, ele ficou muito chateado com isso. E ele levou o cachorrinho um dia antes no centro. Era uma quinta-feira, que não era o dia do trabalho dos animais. Ele tinha levado o cachorrinho no veterinário. E na volta, antes de ir para casa, ele passou no centro. Né? Ele entrou ali, foi passar ali para vai lá na sala de passo, fica lá com ele. Né? Depois que acabou o trabalho, ele fez uma vibração pelo animalzinho. Ele estava muito debilitado. E no dia seguinte ele desencarnou. Ou seja, acho que ele foi. Meu pai ainda comentou depois, puxa, eu tava na dúvida, vou no centro, não vou, resolvi ir. Foi, né, o cachorrinho recebeu, digamos, uma bênção final, né, para ele poder ir em paz. Né, meu pai também teve o coração dele tranquilizado ali, ainda tá choroso um pouco, mas né, a gente sabe que tudo passa. Né, mas assim, é esse entendimento que acho que está faltando, né, Celina? Das pessoas perceberem que os animais hoje fazem parte da nossa vida, que a gente precisa, enquanto espírita, ter essa missão sagrada, né, de cuidar de todos os seres da criação. Estou Independente. lembrando aqui, Oi, Will, pois não. daquele papagaio que foi tomar passe e abria as asinhas, depois fechava e voltava com o tutor dele. Quer dizer, como é que você vai dizer que eles não entendem, que eles não têm sentimento, que eles... Lógico que tem, né? É óbvio. Isso daí é óbvio, a gente percebe em cada um, em cada espécie, em cada
Nossa, é uma coisa bem impressionante para quem acha que ainda. Eu nem sei se hoje ainda tem gente que acha que os animaizinhos não têm alma. Não sei se ainda tem gente que acha. Pior que tem, Celina. Pior que tem. Mas enfim, A gente precisa pegar ali, o próprio livro dos Espíritos, se eu não me engano, é nas 500 e pouca lá, que também fala, né, dos animaizinhos. a gente tem um programa, né, toda terça-feira estudando Marcel Benedetti. E tem um capítulo lá que fala só sobre a alma do animal. Né? E esse Sim, capítulo está rendendo bastante, né? Uns 4 meses de programa. Eu acho que o que está faltando, basicamente, para os companheiros espíritas é estudar o capítulo Os Três Reinos, do Livro dos Espíritos. Se estudar esse capítulo, acho que muitas bobagens que falam por aí, entre elas de que animal não tem alma, talvez as pessoas possam rever seus conceitos, enfim. Né? Mas a gente está fazendo a nossa parte aqui, nós do Jefa Sorocaba, algumas outras casas, né, co-irmãs, que também fazem esse trabalho relacionado aos animais, então a gente tem essa missão. Eu entendo, Celina, que a missão do GEF, a minha missão, é levar esse esclarecimento. Se as pessoas vão querer se esclarecer, se as pessoas vão aproveitar de alguma forma aquilo que está na doutrina, aí é o livre-arbítrio de cada um, aí vai ser a consciência de cada um. Mas eu acho que a missão de cada um, né, você como comunicador da rádio, de levar o consolo através das ondas do rádio para as pessoas, né, de todas as formas, né, possíveis, nas suas palestras, né, nós aqui também minimamente fazemos a mesma coisa. Então acho que a nossa missão ela tem que ser sagrada, a gente tem que encarar isso como algo sagrado e passar adiante, quem sabe inspirar outras pessoas a ter esse despertar, que a gente sabe que é lento, que não é do dia para a noite, mas que se a gente não acender essa luz, se não ficar ali piscando, né, para as pessoas verem, ó, tá aqui, ó, você não quer fazer alguma coisa também, as pessoas não vão se mexer, então a gente está tentando fazer a nossa parte, né, Celina? Por isso que a gente está, na medida do possível, retomando aqui os nossos bate-papos online, que sempre foram tão produtivos e tenho certeza que continuarão sendo produtivos aqui a partir de agora. ai, se Deus quiser. E é muito bom a gente ter essas oportunidades realmente, né, de falar, porque é raro essas oportunidades. Então, a gente estando em contato com pessoas aí de corações abertos, não só para isso, tudo que nós estamos falando, mas para a sua mudança interior, já auxilia em vários outros pontos também. E é isso que a gente quer mostrar aqui, né, que o espiritismo é abrangente, que a gente conversa com muitas pessoas que, independente do catolicismo, até mesmo evangélicas, messiânicos, etc., já conseguem ter um mínimo de visão diferenciada nesse sentido no que nós estamos falando e querem sim se transformar em seres humanos melhores, porque ninguém aguenta mais ficar nesse planeta de provas e expiações com tanto sofrimento, com tanta violência, com tanta guerra. A gente quer um mundo melhor, mas para a gente ter esse mundo melhor precisa a gente mudar, porque não é o mundo, são as pessoas, né? Exatamente. Celina, estamos chegando ao final aqui do nosso bate-papo, né? Mais uma vez, muitíssimo obrigado por você ter aceitado, né? Aliás, vou contar aqui um segredinho. Quem idealizou, quem deu o pontapé inicial para que esse bate-papo fosse realizado hoje foi a Celina. Ó, vamos fazer uma gravação, vamos falar sobre alguma coisa, né? Porque eu confesso que eu tinha até esquecido da minha promessa de final de ano, de retomar os nossos bate-papos online. E ainda bem que a gente tem, né, amigos, né, para nos lembrar de algumas coisas que a gente fala, né? Então, Celina, muitíssimo obrigado mais uma vez por dispor do seu tempo, né? Eu brinco, mas é verdade, a Celina é uma pessoa extremamente ocupada, faz palestras em vários lugares e tem um carinho enorme aqui pelo Jefa e a recíproca será sempre verdadeira. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado por você estar aqui com a gente fazendo esse bate-papo. Gratidão, Wilson. Você um ponto fora da reta, viu? Tem esse coração imenso aí, diferente, de muita gente. Nossa, a Não gente tem que mesmo. agradecer muito e ter realmente essa bênção do alto de ter a oportunidade não só de ouvir você e as pessoas que estão aí pertinho, em Sorocaba, ter essa oportunidade de ir na casa, no Jefa, e levar os irmãos animais, e levar, sim, a própria pessoa para o tratamento, alguém da família que esteja precisando. Então, é muito bom estar com vocês sempre, com você. Gratidão, viu? Eu que agradeço. Como um último pedido, você pode fazer a prece final para a gente, por gentileza? Vamos fazer sim. Então, mais uma vez, convidando a todos a se recolherem, mantendo os pensamentos elevados. Vamos sentindo o abraço carinhoso do Mestre Jesus e de toda a espiritualidade amiga do Jefa, que nos acolhe, que trata de cada um de nós, mesmo que não saibamos, durante o dia a dia, durante o sono físico. Agradecemos a todos
essa oportunidade bendita de trabalho, de estarmos refletindo sobre o Evangelho, sobre os ensinamentos de Jesus na nossa caminhada evolutiva. Sê conosco, Senhor, agora e sempre. Pedimos bênçãos e proteção para todos que estão ligados a nós de alguma forma, para todos que estão assistindo agora ou vão assistir depois esse bate-papo, que sejam muito fortalecidos e abençoados, que a paz e a harmonia reinem em todos os corações e que possamos juntos vencermos qualquer desafio nessa encarnação. Nos abençoe a todos, Senhor. Pedimos licença de nossa parte para darmos por encerrado esse encontro debaixo de toda a proteção do alto. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Celina, mais uma vez. Obrigado a vocês que nos acompanharam aqui em mais esse bate-papo online. Que Jesus esteja presente nos lares e no coração de todos vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, pessoal.